Olá a todos. O grupo em questão, formado pela Ana Carolina, Délion, Emanuela, Guilherme e Reginaldo, apresentará o conteúdo referente à depressão interplanáutica do Nordeste, baseando principalmente pelas bibliografias de Absaber e abordando um pouquinho, sobre as características físicas da área e questões relacionadas com este espaço, tais como a evolução da ocupação humana e os processos de desertificação observados na história mais recente, na história humana e de ocupação. A área do semiárido brasileiro possui um total de 1.128.697 km², com uma população, de acordo com o último censo do IBGE em 2010, de 22.598.318 habitantes, o que faz do semiárido brasileiro o mais populoso do mundo. O clima pertencente ao domínio morfoclimático de depressões interplanáuticas é o clima tropical equatorial, com 9 a 11 meses secos, que é também classificado como clima semiárido. O clima semiárido tem como principais características a baixa pluviosidade e a elevada temperatura. As temperaturas médias no semiárido ficam em torno dos 28 graus, podendo alcançar temperaturas em torno dos 40 graus Celsius. A precipitação anual varia de 150 milímetros a 1.300 milímetros. Essas chuvas são irregulares e escassas e possuem grande potencial torrencial pelo fato de se concentrarem em um período curto, que é o período de outono e inverno, que dura geralmente de 3 a 5 meses. As massas de ar que mais atuam na região são a massa equatorial continental e a massa tropical atlântica. Já as massas equatorial atlântica e a massa polar atlântica exercem menor influência sobre a área. No slide, podemos observar o climograma de Petrolina. Nele, podemos ver que a chuva se concentra nos meses de fevereiro, março e abril. Também podemos observar que a temperatura não varia muito durante o ano, mantendo-se em torno de 20 a 30 graus Celsius. Ao aprofundar um pouco sobre o clima da região, Absaber comenta, abre aspas, as razões da existência de um grande espaço semiárido insulado num quadrante de um continente predominantemente úmido são relativamente complexas. De certo, há uma certa importância no fato de a massa de ar equatorial continental regar as depressões interplanáuticas nordestinas. Por outro lado, células de alta pressão atmosférica penetram fundo nos espaços dos sertões durante o inverno austral, a partir das condições meteorológicas do Atlântico Centro-Ocidental. No momento em que a massa de ar tropical atlântica tem baixa condição de penetrar de leste para oeste, beneficia apenas a zona da mata durante o inverno. Esses fatores contribuem para um vazio de precipitações que dura de 6 a 7 meses no domínio geral dos sertões. O prolongado período seco anual, que corresponde a uma parte do outono ao inverno inteiro e a primavera em áreas temperadas, acentua o calor das depressões interplanáuticas existentes além ou aquém do alinhamento de terras altas da Chapada do Araripé e do Planalto da Borborema. Absaber, ao falar do clima da área seca do Nordeste brasileiro, ele o compreende como uma mistura de clima senegalês rústico e kalahariano com padrões transicionais, com grande quantidade de energia solar que provoca forte evaporação do solo, o que precariza o valor pluviométrico médio anual sob o sertão seco. É importante salientar que, da mesma forma que a vegetação local, o clima ele possui variedades consideráveis na região aqui em análise por conta, principalmente, de diferentes cotas altimétricas observadas, isto é, em determinadas áreas, a média pluviométrica ela vai ser menor, enquanto que em outras áreas a média ela vai ser maior justamente por essa diferença de altitude. Áreas mais altas tendem a ter um maior índice de pluviosidade. Neste domínio, é ainda comum e corriqueiro chamar o verão chuvoso de inverno, não ocorrendo uma sazonalidade que possa fazer possível identificar as 4 estações do ano.
A melhor forma de se perceber o clima nordestino é através da vegetação e suas diferentes faces, o que será abordado a seguir. O domínio morfoclimático de depressões interplanálticas do Nordeste compreende o bioma da Caatinga, exclusivamente da região Nordeste do Brasil, e ocupa uma área que tem cerca de 800 mil km², onde estão incluídos 9 estados: Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. A vegetação correspondente ao bioma da Caatinga apresenta como característica geral a adaptação ao clima semiárido, com características de alta temperatura e baixo índice pluviométrico. A vegetação xerófila, adaptada a esse clima, geralmente possui grande quantidade de espinhos e apresentam folhas pequenas e cerosas, para evitar a perda de água por evapotranspiração. Possuem também, em sua maioria, estruturas vegetais capazes de armazenar água por longos períodos e raízes longas que penetram o solo de forma profunda em busca de água. Grande parte das espécies possuem caules grossos para facilitar o armazenamento da água. Nesse slide, temos 2 fotos para representar a diferença na paisagem e na fitogeografia no período de seca e no período de chuva da Caatinga. As aplanações que ocorreram no fim do terciário são revestidas por vegetação subxerófita adaptadas às condições globais semiáridas. Este paleoespaço hoje corresponde a um espaço que é quente e bastante seco. Houve poucas alterações até os dias atuais, desde quando o aplanamento começou com o predomínio das condições semiáridas, com nuances ora mais para um clima desértico, ora para um clima subúmido. No Quaternário, não houve mudanças consideráveis para que houvesse substituições da caatinga por floras diferentes, o que fez com que a caatinga passasse a resistir e a se adaptar às condições de aridez em milhões de anos nesta condição. Dentro deste bioma, é possível encontrarmos diferentes nuances da vegetação que se alteram em razão de diferentes fatores, como o solo em que estão presentes, a litologia, o relevo e a altimetria. Além disso, a mata, como dito, está muito em função e em dependência do clima, alterando aspectos físicos como a cor da vegetação e a quantidade de folhagem de acordo com os períodos de chuva, estando adaptadas às condições de aridez do ambiente com deficiência hídrica anual. Portanto, estamos em um local que passou por uma planificação ao longo de milhares de anos, em variados e rasos solos, com a presença de inselbergs, horas de deposição, horas de resistência, com uma grande diversidade na composição florística, ainda que haja um predomínio de plantas xerófitas de estruturas mesomórficas. Então, nessas imagens, ambas as imagens elas foram tiradas numa área de caatinga, como a gente pode ver, é uma vegetação que não faz jus ao que genericamente é tido como a caatinga, que são áreas de solo extremamente secos, como se assemelhassem ao deserto e com predomínio mais de cactos. Não, nós temos uma diversidade florística dentro da própria caatinga e estes são os grandes exemplos que também dá para nós percebermos como que ela se altera em função do clima, sendo as imagens à esquerda imagens que foram retiradas num período de seca e as imagens da direita em um período de de período chuvoso. O bioma da Caatinga, que significa mata ou floresta branca no tupi, é exclusivo do Brasil e, devido a isso, apresenta espécies vegetais e animais endêmicos e de valor inestimável para a biodiversidade mundial. Ao lado, nós vemos o mandacaru, que também é conhecida como cardeiro, que é uma importante planta para a restauração de solos degradados, além de servir de alimento aos animais da região, tendo ainda grande capacidade de captação e retenção de água. Abaixo temos o juazeiro, que é utilizado na restauração florestal e em agroflorestas, estando presente nas várzeas com profundo sistema radicular.
Segundo o Absaber, a região semiárida do Nordeste possui 85% do seu espaço total composto por depressões interplanáuticas, situadas entre maciços antigos e chapadas eventuais, sob a forma de intermináveis colinas sertanejas, esculpidas em xistos ignáceos, com baixo nível de decomposição química de rochas. E observamos o perfil leste-oeste da Depressão Interplanáutica do Nordeste, que está inserida em uma área semiárida, subequatorial e tropical, de posição ozonal, com extensão espacial que varia entre 700 e 850 mil km², tendo sido reduzidas as planícies em virtude dos recentes acontecimentos de periplanação sertaneja de grande extensão durante o tempo moderno. Há uma fraca decomposição das rochas, como já dito, e uma vasta presença de diferentes solos e mares de pedra em meio a uma caatinga rústica, com drenagens intermitentes sazonais e extensivas, em virtude da deficiência hídrica, mas com uma estreita mata ciliar e largas galerias com belos palmares de carnalbeiras. Não obstante, nessa paisagem é possível constatar a presença de enclaves de brédios que formam micro-regiões úmidas e florestas com solos de excelente fertilidade natural em algumas partes, porém frágeis que sofrem de acordo com a posição topográfica a qual podem estar inseridas, assim como o uso predatório irresponsável que potencializa os processos de erosão. Mas por que depressão interplanáutica? Bem, essa área nossa de domínio, ela em grande parte está entre maciços antigos e uma escarpa ou uma cuesta, mas também podem estar inseridos entre uma borda de chapada e outra chapada, ou em áreas de rebaixamento interior de um maciço antigo ou rebaixamentos regionais de chapadas, além de depressões monoclinais. Aqui vemos a imagem de um Inselberg que foi tirada no Ceará, e ela representa uma das estruturas presentes no chamado Sertão Bravo, que é uma expressão para designar áreas mais secas e subdesérticas rústicas e típicas existentes nas depressões colinosas de todos os ambientes sertanejos. Neste espaço, qual encontramos uma paisagem quase desértica em alguns trechos do sertão rústico, esta se dá em razão da estrutura geológica litológica. Alguns dos chamados Altos Pelados, como comenta Absaber, constituídos de colinas desnudas, atapetadas por fragmentos dispersos de quartzo, a presença de uma rocha metamórfica argilosa comporta-se como se fosse um chão de tijolos no dorso das ondulações. Existem outros casos em que rochas com maior grau de metamorfismo e adensamento de fraturas oferecem uma paisagem de escombros na base das vertentes de alguns riachos. E, por fim, em áreas de granito recortadas por diáclises múltiplas, criam-se locais de campos de matagões ou mares de pedras, sendo que, entre os interstícios das grandes pedras redondas, instalam-se imponentes e espinhentos facheiros. A maioria dos morrotes do tipo Inselbergs, que servem de baliza e referência da imensidão das colinas sertanejas, depende quase que exclusivamente do tipo de rocha duras que afloram no local, lentes de quartzito resistentes, massas homogêneas de granitos, apenas espaçadamente fraturados, ou outras exposições rochosas também resistentes, isto é, no caso deste Inselberg, que foi tirado no Ceará, por exemplo, é uma estrutura a qual ela passou por diferentes ações externas que, em razão da sua estrutura, dificultou com que esses fatores modelassem o relevo. A diversidade de classes de solos presentes no semiárido nordestino deve-se às características climáticas e geomorfológicas da região, contendo chuvas concentradas e mal distribuídas ao longo do ano, temperaturas elevadíssimas e um relevo predominantemente plano a ondulado. De modo geral, os solos do semiárido apresentam tanto alta quanto baixa fertilidade, sendo algum deles com altíssima quantidade de sal, que dificulta a agricultura local. São poucos desenvolvidos devido à escassez de chuva e apresentam uma textura arenosa a franco-arenosa, com baixa capacidade de armazenamento de água. Lembrando que esta é uma região com uma deficiência hídrica. Absaber, ele identifica os principais solos que são encontrados nessa região de depressão interplanáutica, que seriam solos escuros e castanhos, com argila expansiva, solos com horizonte B solonético, solos vermelhos dos sertões com horizonte B prismático ou subangular. No mapa ao lado, é ainda possível observar a variedade de solos que a região possui. São muitos solos que são diferentes, justamente em detrimento da diversidade de fatores que estão presentes no local, tipo de relevo,
quantidade de chuva, estrutura litogeológica, e nos 2 slides a seguir foi colocado os principais tipos de solo que nós encontramos. Né? A gente colocou os perfis e eles estarão apresentados a seguir, que são o neossolo quartzarênico, o argissolo vermelho-amarelo abrupto, o latossolo amarelo distrófico e o vertissolo áplico, além de imagens de solos expostos em áreas salinizadas. Ao contrário de outras regiões semiáridas do planeta, em que os cursos d'água irão convergir para depressões fechadas, a depressão interplanáltica do Nordeste apresenta seus rios e bacias hidrográficas que convergem em direção ao Oceano Atlântico, ainda que sejam intermitentes. Todos os rios da região chegam ao mar, ao menos em algum período do ano, dada a presença da escassez hídrica que acomete a região em razão das condições climáticas locais e geomorfológicas que barram parte da umidade que deveria ir para a depressão interplanáltica do Nordeste. Na região aqui trabalhada, o lençol afunda e resseca, sendo de responsabilidade dos rios o abastecimento do lençol. Por conseguinte, a população passou a utilizar as águas por baixo das areias como suporte doméstico e agrário. É possível atribuir à sua forma existencial a presença de manchas nos solos que tendem a serem, ainda que não exclusivamente, salinizados, sobretudo nos rios baixos do Rio Grande do Norte, onde é possível observar a existência dos níveis de base e a salinização presente de forma mais intensificada, em um local quente e com abundância em luz solar. Isso corrobora com a presença das maiores áreas salinas do Brasil. Aqui ao lado nós podemos ver, né, uma área salina que é no Rio Grande do Norte, né, no município de Areias Brancas, que é justamente, né, em consequência das questões físicas do local que propiciam a produção, né, e a possibilidade de comercialização deste sal. Devido às características climáticas e geológicas da região do semiárido, a rede hidrográfica é composta, em sua maioria, por rios intermitentes. O Rio São Francisco é o mais importante para a região, devido à sua característica perene. Cirilo afirma que, devido à irregularidade das chuvas, os cursos d'água do sertão são geralmente formados por rios intermitentes, com exceção do Rio São Francisco, que é importantíssimo para a região e tem sua nascente na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Tal situação deve-se às características climáticas e também à estrutura geológica dominante, onde há predomínio de solos rasos formado sobre rochas do embasamento cristalino, principalmente metamórficas e ígneas, resultando em baixas trocas de água entre o rio e o substrato adjacente. O resultado é uma densa rede de rios de regime temporário, cuja lâmina d'água escoa durante o período chuvoso, secando completamente nos meses subsequentes. Processo de ocupação do semiárido brasileiro. Os estudos arqueológicos indicam uma presença de humanos na região há cerca de 500 mil anos, sendo essa uma possível matriz ancestral dos indígenas remanescentes ainda hoje na área. Essas populações exerciam, como já se sabe, alguma pressão ao ambiente. No entanto, os impactos significativos datam da chegada dos portugueses, exercendo embates com a população local, trazendo também os negros escravizados. Já no início do século XVI, tem-se em alguns pontos pecuária extensiva, sendo que seu auge ocorre no século XVIII, com equinos e bovinos soltos em grandes áreas. Ao longo do tempo, devido à baixa produtividade bovina, alta mortandade, inseriu-se caprinos e ovinos, mais resistentes à rusticidade do ambiente, mas que também impactam o meio. Com o seu apetite voraz, consomem todo e qualquer tipo de vegetação da caatinga, chegando até a ingerir alguns tipos de cactos. Além disso, a população se tornou altamente dependente da lenha nativa para cozinhar, produzir carvão, entre outros fins.
comumente praticam queimadas para o plantio. Essa forma de ocupação predatória, sem considerar os limites da região, além da falta de políticas públicas para o desenvolvimento, resultaram em alguns problemas, como a degradação do meio e a migração. O êxodo rural tem sido significativo nos últimos tempos, conforme podemos observar no período compreendido entre 1991 a 2010, observou-se uma tendência de êxodo rural da região, relacionada a processos de urbanização, é claro, mas também às dificuldades naturais, como esgotamento do solo e escassez hídrica. O cenário relatado até aqui é o predominante nas áreas semiáridas brasileiras, mas abre-se um parêntese para falar das áreas banhadas pelo Rio São Francisco. Estabeleceu-se, a partir da década de 70, uma agricultura irrigada nessa região, projeto que vem se ampliando com as obras de transposição do Rio São Francisco. Atualmente, a região de Petrolinda se tornou um polo de desenvolvimento, com a produção de fruticultura, que serve para abastecer o mercado nacional e para exportação. Pode-se destacar ainda as vinícolas na região, produtoras de vinhos de grande qualidade. Sendo assim, se somarmos os PIBs agrícolas das cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, no Pernambuco, elas só perdem para o PIB de Sorriso, no Mato Grosso. É claro que existem impactos ambientais negativos nesse projeto e que essa solução abrange apenas um pequeno percentual da área do semiárido, mas o fato é que tem garantido uma segurança hídrica para um número significativo de pessoas, além da geração de emprego e renda para as mesmas. Podemos destacar ainda o grande potencial do semiárido no setor de turismo, ainda pouco desenvolvido na região, que possui belíssimas paisagens e riquezas culturais, bem como um povo receptivo e alegre. Um exemplo das paisagens exuberantes é a Serra da Capivara, localizada no Piauí. Agora vamos falar mais acerca do processo de desertificação, que ela deve ser entendida como um processo de degradação da terra que ocorre exclusivamente nas zonas áridas, semiáridas e subúmidas secas, com exceção das polares e subpolares. E ela é resultante de diversos fatores, como as variações climáticas, assim também como as atividades humanas, como a superexploração e o uso inadequado da terra. Também deve se manter em mente que o processo de desertificação ela não faz referência aos desertos já existentes. Esse último ele é uma condição, apenas uma condição natural da região árida ou semiárida. Já esse processo de desertificação, além desses fatores naturais secos existentes, há a presença das ações antrópicas que impulsionam essa perda de produtividade do solo, ao ponto desta não conseguir mais se recuperar. Em 2019, no Brasil, as áreas suscetíveis à desertificação elas já abrangem todos os estados do Nordeste brasileiro e também parte do norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. E já corresponde a uma área maior do que o próprio domínio morfoclimático da Caatinga. Essa classificação ela leva em conta diversos fatores, tais como o índice de aridez, assim também o histórico de estiagem dessas áreas. Em 2006, o semiárido já contava com 6 núcleos de desertificação dentro dessas ASD. Porém, em 2015, segundo a CCGE, as áreas que já estão em processo avançado de desertificação, ou seja, aquelas áreas que já estão fortemente degradadas, podendo estar até mesmo em nível irreversível, elas já representam 5,23% da área total das áreas suscetíveis à desertificação no Brasil.
Porém, em 2019, segundo o Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas, 12,85% do semiárido brasileiro ele já está em algum processo de desertificação, se tornando quase desértico. E essa periodização ela mostra esse rápido avanço da desertificação no semiárido brasileiro ao longo desse tempo. A desertificação ela é causada por uma interação complexa de vários fatores físicos, biológicos, políticos, sociais e também econômicos. E dentre as principais causas a gente pode primeiramente salientar as práticas de desmatamento e de queimada, tanto pelo uso de madeira para a produção de carvão na região, como também pela agricultura migratória, que mesmo mediante as diversas limitações ao uso agrícola do solo do semiárido, essa agricultura intensiva continua avançando nessas regiões, substituindo a vegetação arbustiva e arbórea, que são nativas da caatinga dessa região, por pastos herbáceos e de cultura de ciclo curto. Há também uma exploração da vegetação nativa pela pecuária da região, desconsiderando a capacidade de suporte e também da recuperação dessa vegetação nativa. E devido à supressão dessa vegetação natural e também do descobrimento do solo, o processo erosivo ele é favorecido, sendo a erosão a mais grave causa de degradação do semiárido nordestino, principalmente em razão da sua irreversibilidade e também por ser instigado por fatores como a grande extensão de solos rasos dessa região, também pelos aguaceiros intensos e também pela agricultura em áreas de declividade alta e sem qualquer medida de prevenção. E em razão desse cultivo agrícola continuado, porém sem repouso nutrientes que são retirados do solo, ocasionado principalmente pela agricultura de subsistência da região, por falta do manejo, da prática do uso de fertilizantes e de adubos, que leva também à perda da fertilidade desses solos agricultáveis. E nas áreas de agricultura irrigada, onde o uso das águas com teores elevados de sais, o mau manejo dos ciclos de molhamento e também da ausência de drenagem, tudo isso pode levar à salinização. E também o uso de equipamentos pesados e também a presença da pecuária extensiva e intensiva na região, ela pode também gerar a compactação dos solos com textura pesada, dificultando assim a infiltração da água e das raízes nesses solos. No entanto, a deterioração social também pode ser a causa inicial desses processos de desertificação. Por exemplo, ao ocorrer uma errada destinação de assentamento de um grande número de trabalhadores sem terra em áreas de pequena dimensão e também de baixa capacidade produtiva, dessa forma levando a exploração inadequada desse solo dessa região, levando assim um progresso de degradação dessa terra. Então, ao longo do processo de desertificação, foi possível observar uma série de causas. Então, veremos aqui as principais consequências da desertificação, que foram organizadas em etapas progressivas através dessa tabela. Primeiramente, a gente vê a degradação do solo em uma certa área, que leva a terras menos produtivas, que consequentemente leva à redução da capacidade produtiva da agropecuária dessa região, assim tal como a diminuição da renda provinda através desses trabalhos, assim como a diminuição do emprego. Assim como a gente também tem a piora das condições sociais da população nessa região. Mas também, como foi abordado no slide anterior, a precarização do trabalho e também da vida dessas pessoas que habitam essas regiões atingidas pela desertificação também podem iniciar todo esse processo. Logo, uma dessas consequências citadas da tabela também pode ser a causa que continua a impulsionar esse processo de desertificação. E na atualidade, a desertificação é um processo irreversível, porém ele pode ser contido, mitigado ao promover algumas questões, como o desenvolvimento sustentável, por meio de técnicas de manejo adequado do solo e também ao dar importância às unidades de conservação que garantem a preservação da vegetação nativa da caatinga. E como exemplo, aqui vemos algumas técnicas desenvolvidas pela população local para conseguir mitigar os efeitos e as causas da desertificação no semiárido brasileiro. Por exemplo, a construção de barreiras para conter deslizamentos, a construção de cercas que preservam áreas ao isolar animais criados soltos, o espalhamento de sementes das plantas nativas da região, assim também como auxílio dos pássaros nessa difusão dessas sementes. E também temos a construção de lagos artificiais que oferece uma fonte de água para animais e plantas ao longo de todo o ano.